Como lhe restaurar o sabor? Tem jeito ainda? E eu quero te dizer o seguinte, apenas falando por mim mesmo, eu não recebi mandato de Jesus para falar nada além do meu entendimento e da minha observação histórica dos últimos 2000 anos, que é uma história que eu acho que conheço muito, muito melhor do que a história do Brasil, conheço muito melhor do que a história da minha própria família extensiva, e olha que eu conheço muito bem a minha história familiar, até 4 gerações ou 5 para trás de mim, e num alcance muito grande, porque eu sou uma pessoa que ama saber a história e de onde as coisas vêm. Essa história, que começou no berço de Belém, na gruta de Belém, e chega até o dia de hoje, é a história a qual eu mais me dediquei na vida a conhecer. É olhando para essa história que eu ouso dizer que, do ponto de vista coletivo, não tem como a gente alterar o gosto de uma coletividade inteira do dia para a noite. Porque isso se transforma em gosto civilizatório, se transforma em gosto cultural, portanto coletivo, se transforma em prática religiosa folclórica, se transforma em doutrinação sacrossanta, o que já carrega a presunção da intolerância dogmática e perversa. A coletividade nunca é tratada por Jesus como sendo um ente transformável. Jesus socorre pessoas, trata com indivíduos. As multidões ele atende, ele tem compaixão e ele diz: eu tenho compaixão dessa gente, porque são como ovelhas sem pastor. Você lê aqui em Mateus 10 e 11, como ele diz isso e o que ele faz a respeito dessas ovelhas sem pastor, que medidas e providências ele faz para tentar ajudar. De modo que, em relação às multidões, Jesus as acolhe, elas vêm e elas vão. Mas ele sabe que elas são como sombra, que elas não permanecem, que a opinião delas é frouxa, é fugidia, é mutante, é leviana, é irreflexiva. Vox populi não é vox dei no Evangelho, ou seja, o dito católico que durante muitos anos prevaleceu e para muita gente prevalece até hoje, porque tem muito crente que acha que Deus está presente naquela congregação onde tem muita gente, ou seja, quem pensa assim acha que vox populi é vox dei, ou seja, que aonde tem muito povo é sinal de que ali está a palavra de Deus, a voz de Deus, a presença de Deus. Aí se fosse assim, o Flamengo era o time escolhido, o Corinthians era o santificado de Deus no futebol. A China era o país mais ungido da terra e a Índia também. Mas Vox Populi nunca foi Vox Dei. Por isso, para Jesus, o caminho é estreito, a porta é estreita. Ele disse: vinde a mim, vós, ó pequenino rebanho. Ele não disse esse grande rebanho, ele chamou os dele de pequenino rebanho. Porque aprove a meu Pai dar-vos o seu reino. A grande maioria, a multidão, não é passível de transformação. Ela faz movimentos. A multidão está aí para mobilização, para ser bucha de canhão, como tem sido a história humana inteira. E no meio cristão, ou do cristianismo, ou da religiosidade ocidental, é exatamente a mesma coisa, e até pior.
Porque quanto maior for o poder de dominação dos profissionais da religião, mais manipuladas serão as multidões. E aí, para não dar um exemplo muito grande, por exemplo, a gente teve a reforma protestante no século XVI. Eu creio na conversão de Lutero. Ele deu fruto de conversão. Eu creio na conversão de Melanchthon, grande amigo dele, que num certo aspecto, em certo sentido, foi até mais crente que Lutero em algumas práticas, em algumas percepções, em algumas exortações que trazia o amigo Lutero. Eu creio na conversão da mulher de Lutero, eu creio na conversão de muitos indivíduos próximos a Lutero. Não creio na conversão dos príncipes que o ajudaram. Na maioria das vezes o interesse era político. Assim como não dá para crer na conversão de Henrique VIII, rei da Inglaterra, que deixou o catolicismo por uma conveniência de se divorciar da primeira esposa que não lhe dava filho herdeiro, homem, para assumir o trono. E ele não acreditava que uma mulher pudesse ser uma rainha com pulso suficiente para governar o reino dele. Então ele queria se divorciar. E ele foi se divorciando de mulher em mulher. Se a mulher não gerasse um filho homem, podia perder a cabeça, podia virar bolena, podia cair no ostracismo, poderia ser colocada em algum lugar como num lugar de alienação total, com castelo, com dinheiro, com tudo, mas não me... eu vou escolher quem eu quiser escolher para viver. E aí brigava, matava, decapitava, enforcava, fazia qualquer coisa com aqueles que eram os adversários. Quem eram os adversários? Eram os católicos, que não tinham aceitado que, por causa do capricho de Henrique VIII, que, em razão de querer trocar de mulher sucessivamente, numa monogamia sucessiva interminável, até gerar um filho que fosse saudável, porque gerar filho, ele até gerou um filho hemofílico, mas que para ele não era o bastante, ele tinha certeza que o garoto poderia morrer a qualquer hora, então ele queria um filho saudável, puro sangue, macho. E aí vai trocando, e por causa disso ele rompe com a Igreja Católica. Surge o que hoje a gente chama de Igreja Anglicana, onde até o dia de hoje o rei Henrique VIII, assentado no trono, com o nome hoje de Charles, Rei Charles, Rei Carlos, governa a Igreja da Inglaterra como cabeça da Igreja, assim como o rei no século XVI, XVII, XVIII, desde então, se tornou o cabeça daquela igreja, rompida com a Igreja Católica, em nome de um protestantismo supostamente influenciado por Lutero, se dizia convertido ao protestantismo, mas a conversão não era maior do que o tesão, do que o pinto e do que a ambição para gerar um filho macho para herdar a coroa. E aí ele obrigou aquele povo todo a se tornar protestante, sem conversão, sem evangelho, sem entender de fato a palavra de Jesus em momento nenhum. Era tudo uma transferência de lá para cá, como Constantino fez. Quem era pagão assim, se quiser ser cristão, vai ter maiores privilégios, menos imposto, ou imposto nenhum, ou alguns benefícios que só os cristãos, os que assim se declararem, terão do IV século para frente. Mas aí criou uma multidão, uma quantificação enorme de gente que não sabia diferenciar a mão direita da esquerda e que de Jesus não sabia nada e que se tornou apenas pedra batizada. Eram nem sal que perdeu o sabor, porque nunca sabor nenhum tinham tido. Eram só filhos de batismo e de água benta e de sacralidades religiosas, nada mais do que isso. Então, o que eu estou dizendo é que eu não creio
na conversão de multidões. Eu não creio que, de repente, uma civilização inteira mude na qualidade do significado da demanda de Jesus em relação ao que significa nascer de novo. Como Jesus disse a Nicodemos. Isso é pessoal. Isso é individual. Isso é existencial. Se não for existencial, se não for seu, não adianta ser um acordo familiar. O pai de família antigo, como Josué, poderia até dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas sem nenhuma garantia de que, para além dele, sequer a mulher dele tivesse o mesmo nível de comprometimento que ele tinha. Mas como era um patriarcado e ele determinava quem era quem, debaixo da tenda ou da congregação ou dos auspícios do patrocínio dele, então era porque era. Mas não é porque tinha se tornado. No Evangelho, e antes do Evangelho, você vê Davi teve tantos irmãos. Quantos dos irmãos de Davi tiveram o coração de Davi? Eram todos filhos de Jessé. Abraão teve um filho chamado Isaque e um outro chamado Ismael. Mas Isaque e Ismael eram totalmente diferentes e ambos eram filhos de Abraão e os dois não tiveram a mesma consciência. Esaú e Jacó, filhos de Isaque, cada um com uma atitude diferente, um olhar diferente. Ou se existencializa esse processo ou não acontece nada. Jacó gerou 12 filhos. Tem 2 que são gente boa. Os outros 10 são pessoas que Deus me livre. Deus me livre. Se eu tivesse que ter sido o pai dos 12 filhos de Jacó, eu teria tido alegrias com 2 deles. E tristezas horrorosas com os outros 10. Pavorosos. Tem que ser pessoal. Tem que ser individual. Veja quantas milhares de pessoas havia em Israel nos dias dos reis de Israel e dos profetas. Por exemplo, nos dias de Isaías, Jeremias e Ezequiel, naquele período de preparação para o exílio em Babilônia, ou durante o exílio, ou logo depois do exílio. Veja quantos, coletivamente, tomaram alguma consciência do que Deus estava falando através dos profetas. Muito pouca gente. Às vezes, além do profeta, ninguém mais na casa dele, como Jesus disse, que ninguém é profeta na sua própria casa. Quanto mais em relação à multidão. E tem gente que acha que a multidão pode virar outra coisa da noite para o dia. O avivamento nos Estados Unidos, há 4 meses atrás, eu escrevi lá em alguns lugares: isso aí é fogo de palha, não vai dar em nada. Daqui a um mês procurem esses garotos, eles já não estarão lá. Como não estão, como acabou. Porque nunca foi verdade. O único verdadeiro avivamento é aquele que faz o meu coração pegar fogo, se incendiar, se tornar uma labareda viva do Espírito Santo em mim. Porque eu não consigo transferir isso para ninguém. Eu posso viver e eles verem. Eles podem provar e dizer: é um gosto que a gente quer para nós. Mas eles têm que querer. Eu posso, pela minha vida, ajudar a preservar deles. Eu posso, pela prática da minha vida, dar sede espiritual a eles, mas eles vão ter que fazer as escolhas deles. Isso nunca tem a ver com uma multidão. Portanto, Jesus está falando algo, perguntando como restaurar o sabor. Vós sois, é plural, o sal da terra. Quem quiser ser meu discípulo será assim, se viver conforme eu estou ensinando a ser um Macários, um bem-aventurado. Agora, se virar sal do sal,
inevitavelmente vai perder o sabor, porque o que salva o sal é a dissolvência. O sal que não é colocado no estado de dissolvência vai empedrar e vai perder o gosto. Se ele não se tornar dissolvido na sociedade, no mundo, na experiência civilizatória, no todo, vai perder o sabor, vai virar só igreja, vai virar cristianismo, vai virar religião. Pode ser uma multidão de cristãos alienados, empedernidos, sem gosto de nada. É como chupar pedra em nome de que seria o pirulito de Cristo, mas não é. É pedra jacaré. Não presta para nada, não tem gosto de coisa alguma. E Jesus pergunta: tem salvação para essa gente? E eu respondo a você com temor e tremor, tomando a liberdade de dar a minha opinião, observando a história humana, o ensino de Jesus e a existencialidade do significado do Evangelho, como diz a minha mulher, pessoa a pessoa, pessoalmente. Que não dá para esperar esse milagre das multidões de cristãos, não dá. Se você está sendo enganado por um pastor que diz que de repente vai haver um avivamento e que esses milhões de evangélicos são capazes de se armar se a ideologia for armamentista, que são capazes de violência se a ideologia for violenta, que são capazes de fake news se o objetivo for manter o poder a qualquer preço. Essa multidão de milhões de evangélicos que são capazes de odiar os diferentes se forem ensinados a só gostarem de gente heterossexual, e quem não seja heterossexual tem que ser abominado em nome de Jesus e de Deus na terra. Enquanto vocês forem assim e as multidões assim sejam, vocês podem ter todo tipo de promessa e de profecia, vão continuar sendo a mesma pedreira. Como Deus chamou a casa de Israel de pedreira. Foi por isso que ele disse a Ezequiel: olha, Ezequiel, eu vou te enviar à casa rebelde, que era o povo de Israel, que é uma pederneira. Agora eu vou dar a ti uma cara de diamante, para tu entrares vazando, arrebentando essa pedreira, para ver se alguém ouve. Agora, a pedreira não tem esperança, tanto quanto não teve a pedreira, foi por exílio. A pedreira experimentou toda a bagaceira da sua desobediência. Somente alguns. Por isso, o Velho Testamento é de alguns. Não é de um povo inteiro nunca. O povo inteiro não aguenta Moisés nem alguns dias no Monte Sinai, já está todo mundo no bacanal. É por isso que conversão tem que ter nome. Sal tem que ter nome. Esse gosto tem que ter endereço. Tem que ser gente. Esse sal tem que viver e passar por processos de individuação transformadora no coração do indivíduo e poder transformador no ser do indivíduo. Nunca é populacional. O censo é populacional, a estatística é populacional. Agora, o evangelho é existencial. Nunca foi diferente e não jamais será outra coisa. E quem quer que te diga outra coisa está te enganando, está mentindo, está ensinando inverdades a você. E eu estou aqui para contradizer isso em nome de Jesus com toda a minha força e com todo o meu coração. Dizendo: Nicodemos, Nicodemos, em verdade eu te digo que te importa nascer de novo. Não é? Importa ao sinédrio nascer de novo, ou aos sacerdotes de Israel, ou aos teólogos de Israel,
ou as denominações de Israel, e havia 5, 6 muito importantes. Não, ele fala com uma pessoa que tem nome. Nicodemos, importa-vos nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, experimentar uma regeneração, um regênesis, uma recriação, uma nova criação, virar uma nova criatura. O problema é justamente esse, para eu terminar, que eu já estou falando há 1h13. O problema é justamente esse, é que quando o cara um dia quis ser sal, mas de fato não se tornou, quis amar a palavra do Evangelho, mas como Jesus disse, a raiz dele era rasa. Ele não botou raízes profundas no chão do Evangelho e não aguentou as tribulações e as tormentas da vida e secou na sua espiritualidade. Quando ele provou e não prosseguiu, simplificando, fica muito mais difícil restaurar o sabor. É muito mais fácil você pegar alguém que nunca foi nada em lugar nenhum, em coisa alguma, e ver o indivíduo sofrer o milagre mutante de fazê-lo transformar-se no sal, no gosto de Deus, na vida de Cristo nesse mundo, do que pegar alguém viciado, um filho de Nazaré, onde Jesus cresceu, alguém que seja da família do profeta, e fazê-lo se tornar um crente piedoso. Você veja que os últimos a se converterem foram os discípulos de Jesus, porque diz lá João no capítulo 7, que nem os irmãos dele criam nele. Os estranhos, o centurião romano, veio a crer mais do que qualquer um crente que houvesse em Israel. Jesus disse, em todo Israel jamais conheci ninguém com a fé desse cara, que vocês chamam de o perdido. E para mim, tem mais fé do que a soma de vocês todos. Ou a mulher Ciro-Fenícia, que nunca tinha posto o pé no templo de Jerusalém, não sabia nada de coisa alguma, não sabia nem dizer, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Como qualquer judeu, por mais alienado que fosse, era obrigado a decorar pelo menos esse tablete inicial. A mulher Ciro-Fenícia não sabia de nada, ela só sabia o que os outros diziam, que por onde Jesus passava, coisas aconteciam. Aí ela pede a ele esse milagre, diz, olha, mesmo que eu não tenha direito a nada disso, mas se cair uma migalha desse teu amor para fora dessa mesa, já serve para mim. A minha filha já vai ser salva. E olha como Jesus não dá a menor importância à doutrinação, à catequese, a nada disso. É a fé, a sinceridade, a verdade do ser, a entrega, a ousadia de crer. E ele diz, ó mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. O Evangelho é todo acerca de pessoas que vão sendo transformadas. Pedro, ó Simão, presta atenção, Satanás te requereu, disse Jesus a Pedro, para te peneirar como trigo, para ver o que sobra. Se tem verdade em ti, te requereu. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, e o cara já era discípulo, já estava aprendendo tudo isso há 3 anos e meio. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. É de mim para os meus irmãos. Por isso eu estou aqui com mais gente do que Jesus me vendo. E eu sei que
Não são multidões, são alguns que vão crer, alguns que vão entender. E os que entenderem farão diferença. E os milhões que só ouvem, eu passei a minha vida tendo milhões e milhões andando atrás de mim aonde eu ia. Eu era o cara das multidões, dos milhões. E o que é que aconteceu com os milhões? Alguns milhares se converteram, mas os milhões continuaram inconversos, sem compreender, sem entender, apenas me idolatraram e se tornaram supersticiosos em relação a mim, como figura pública, quase adorada por muitos deles na sua ignorância total do Evangelho do Reino de Deus. Mas se eles todos que iam aos milhões me ouvir, que me assistiam aos milhões todo dia, por todas as mídias globais que eu tinha, tivessem se convertido, a igreja não teria se tornado essa coisa que a gente tem. Portanto, eu não creio em multidões, eu só creio no que possa acontecer no seu coração. No seu coração. É com você que pode ainda haver esperança. Mas se você olhar em volta e dizer, a minha igreja nunca vai mudar, então por que eu vou mudar sozinho? Cara, eu não quero nem saber de quantos queiram vir comigo. Jesus perguntou, depois que ele disse a um grupo de discípulos e a uma outra multidão que estava junto com os discípulos, lá está lá em João, no capítulo 6, ele disse, quem não comer, quem não beber, não comer a minha carne e não beber o meu sangue, significando dizer, quem não absorver a minha palavra, não beber do meu espírito, da minha vida, não terá vida eterna em si mesmo jamais. Aí eles começaram a arranjar uma desculpa. O que é isso? É um convite antropofágico? O cara agora está cometendo a heresia do canibalismo. O que ele está propondo? Eles sabiam o que Jesus estava dizendo, eles só não queriam entender o significado, porque se eles entendessem, eles teriam que se transformar, que mudar. E como Jesus disse, eles têm olhos, mas eles não querem ver, eles têm ouvidos, mas não querem ouvir, eles têm coração, mas não querem discernir, para que, porventura, não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e creiam com o coração e tenham que se converter. Eles não querem se converter. Por isso, eles vão sempre dizer que não entenderam. Por isso, o Evangelho nunca foi nem será para a maioria, o Evangelho é para alguns. Para alguns, sempre foi e sempre será. É por isso que eu não nutro e nunca nutri nenhuma ideia de que quando todo mundo dizia, meu Deus, nunca houve na história do Brasil, e naquele tempo eu ouvia isso nos Estados Unidos, na Europa, nos lugares mais variados, a gente nunca viu no século XX uma pessoa que não precisa gastar dinheiro nenhum para reunir milhões, milhares de pessoas de um dia para o outro, em qualquer estádio encher, e você faz isso sem prometer nada e o povo está lá. Mas eu nunca fiquei impressionado, eu sempre soube que no meio daqueles milhões eram apenas alguns milhares que iriam guardar a palavra, e dentre os milhares eram apenas algumas centenas que iriam encarná-la de verdade e pagar o preço, não importando as circunstâncias. Como a história me demonstrou cabalmente que era verdade. Eu não tenho essa presunção, como já disse e repito agora pela terceira vez, só hoje à tarde, de que seja assim nem no ambiente familiar. A gente tem que ter a paciência de ver filho a filho ir encontrando Deus no seu tempo, na sua hora. Eles podem até dizer que concordam contigo em tudo. Mas você só vai saber o que de fato aconteceu com eles quando eles derem um fruto dessa mutação real do Evangelho eclodindo de dentro para fora na existência deles. Dá para restaurar o sabor? Eu
quero te dizer o seguinte, do cristianismo não, esse é um caso perdido, cara. O judaísmo é um caso perdido, bicho. O islamismo é um caso perdido. Só dá para restaurar o sabor de pessoas, de indivíduos. Você pode ter sua vida restaurada, seu gosto refeito. Você que ficou cínico, sarcástico, incrédulo, foi tão manipulado que se tornou uma pessoa impermeável, que se tornou terrivelmente mais descrente do que o pobre ateu que se confessa assim, porque é nobre o bastante para não sair dizendo que crê em Deus sem ter tido nenhuma experiência ou qualquer que seja a convicção mínima interior de uma relação possível com Deus. Aí o cara, não tendo tido isso, prefere dizer, não, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Esse está em estado infinitamente melhor do que os crentes que quiseram ser sal e acabaram virando pedreira cristã, pederneira sem gosto, sem vida, jactantes que só servem para ser a pedra apedrejante dos pecadores julgados na terra. Dá para restaurar o sabor de indivíduos. Não dá para salvar o protestantismo. Dá para salvar protestantes. Não dá para salvar o catolicismo. O Papa Francisco sabe disso. Dá para salvar católicos. Não dá para salvar o islamismo. Dá para salvar islâmicos, maometanos. Não dá para salvar as religiões. Elas já carregam a presunção de serem elas mesmas o mecanismo salvador. Por isso já existem em estado de cegueira perdida na sua sistematização de salvação. Mas dá para salvar qualquer indivíduo em qualquer lugar da terra que chegue com humus, com humildade, ensinabilidade, que tenha sensibilidade para se emocionar com a verdade, para desistir dos seus poderes malignos e se tornar manso em relação à verdade de Deus, dando razão a Deus, tendo fome e sede de uma vida melhor, de um mundo melhor para todo mundo, não só para alguns, não esperando que seja um projeto de governo, a misericórdia, ou que seja um projeto eclesiástico, a prática da misericórdia, mas sabendo que é um mandamento divino para mim, a prática da misericórdia, assim como foi um mandamento intestino, visceral, para o chamado bom samaritano, que não tinha teologia nenhuma, que era o herege dos hereges para os judeus dos dias de Jesus, e Jesus escolheu o maior de todos os hereges para se tornar a simbolização do cristão por excelência, que é o cara que vê o pobre caído, desvalido, assaltado, maltratado, esquecido e abandonado, e não passa distante, ao contrário, vai na direção dele, investe nele, o abraça, o levanta, o enxerga, é ele que enxerga. A multidão não enxerga, eu enxergo, você enxerga. Se as ideologias enxergassem, o comunismo teria dado certo. Você lê literaturas comunistas originais, eu, por exemplo, ouvia todo mundo falar do Capital, do Karl Marx, e eu pregando o Evangelho, recém-convertido, falei, eu tenho que ler o Capital todinho, ler também o material de Engels, de todo mundo que eu puder ler. E eu peguei uma bibliografia comunista e dediquei
um ano e tanto da vida lendo, prioritariamente aquela coisa. Só o Capital, que é um bagulho desse tamanho, de grande, meu Deus! E uma trabalheira para ler, inúmeros à beça, que estavam para ler, alguns deles, da necessidade de calcular, mas o princípio, a filosofia inteira, estava lá óbvia para eu entender, discernir, a partir do original marxista, do próprio Karl Marx. Se ideologia se convertesse, o comunismo teria salvo o mundo, mas a gente não conseguiu ver comunismo nem na vida de Marx, porque Marx era um comunista sustentado por um industrialista capitalista chamado Engels, e sem a exploração dos trabalhadores eles não se mantinham e nem sustentavam a ideologia deles. E o argumento era sempre de que a gente precisa explorar por enquanto esses trabalhadores, por enquanto, para que quando chegue a utopia da ditadura do proletariado, então a gente não precisa explorar mais ninguém. E onde isso aconteceu? Na Rússia, dos bolcheviques, no Império Russo, depois na União Soviética, ou em Cuba, ou no leste europeu, ou onde? Até mesmo nos kibbutz de Israel. Isso funcionou durante um período porque eles estavam cercados de guerra, então era uma questão de sobrevivência. Mas quando os inimigos pararam de estar o dia inteiro sobre eles, cada um foi cuidar da sua vida. E o kibbutz se transformou já não mais num lugar de comunismo, mas se transformou num lugar de comunidade, e não de comunismo obrigatório, como todo comunismo é. Então, nenhuma ideologia, nenhuma população se converte porque esse milagre é dado a Deus acontecer no coração. No meu, no seu, das pessoas que queiram ter o seu sabor restaurado. Você quer voltar a ser sal? Quer voltar a ter o gosto de Deus na vida? O sabor de Cristo no mundo? Gostaria de ser esse elemento de preservação da sociedade, da civilização, de oportunização para que outros tenham também a mesma chance que você teve e está tendo, como preservador que dá tempo para que outros alcancem o que você alcançou. Gostaria que a sua vida provocasse sede de Deus, mesmo naqueles que não ouviram você nem abrir a boca. Como acontece de verdade quando você é sal da terra. Você entra, não precisa dizer nada. Daqui a pouco começam a sentir, mesmo quando não te conhecem. Eu digo, aqui no Brasil, para mim, é sopa no mel, porque todo mundo quase me conhece onde eu vou. Tem gente que vem de todo lado falar comigo, de todas as classes sociais, então para mim é tudo muito fácil. Mas quando eu estou em outros lugares, num país árabe, eu estou no Marrocos, por exemplo, onde ninguém sabe quem eu sou. Mas depois de algumas horas de convívio com um carinha que não sabe nada a meu respeito, eu faço questão de não dizer nada. Só de conviver, de sorrir, de responder, de perguntar, de propor, de me interessar. Logo depois o cara vem e diz, escuta, que espiritualidade é a sua? O que que você carrega? Porque tem uma coisa diferente em você. Eu vi isso acontecer na minha vida quando eu estava divorciado, morando nos Estados Unidos, sem compromisso de ficar casado com ninguém, livre, na meia-idade, lá em Miami, num ambiente do sul de Miami, onde não havia gente a não ser brasileiros e hispanos que pudessem me conhecer, os americanos e as mulheres do resto do mundo não sabiam quem eu era. E às vezes ali numa conversa que tinha começado com uma paquera,
frequentemente a paquera não se concluía porque a pessoa ia ficando interessada no homem, mas logo depois começava a ficar interessada no que habitava a pessoa. E quantas vezes houve gente que me perguntou, que negócio é esse? Uma mulher me perguntou, que sacerdotalidade é essa que vaza de você? Eu ouvi tanta gente interessante, bonita, rica, diferente dizer, sem eu abrir a boca, a não ser para uma conversa pessoa a pessoa, individual, um homem e uma mulher, mas conversando com dignidade, a pessoa dizer, de onde vem a tua espiritualidade, porque isso vaza dos teus olhos. E eu não estava com nenhuma predestinação pessoal de sair pregando para ninguém, eu estava me dando uma trégua. Mas que no meu caso nem isso existia, porque isso me habita, está em mim. Não tem como eu fugir disso, nem eu quero. Nem na barriga do grande peixe. Essa mensagem que me habita morre, ela vaza, o peixe me vomita. Porque é verdade o que me habita. E o que pode habitar você, como disse o Maicon aqui, transborda. E é assim que é, transborda. Pode-se restaurar o sabor? Pode, se você admitir que perdeu. Se você admitir que você virou só um cristão do cristianismo, que você é só um catequizado, que você é só um religioso, que você é só um dizimista, que você é só um arrogante ocidental que pensa que é superior aos indianos que nunca ouviram falar nada do que você ouviu falar, e mal falado e maldito, e que só faz o cara ficar maldito mesmo. Se não começar por uma desistência de ter tido a presunção de um dia ter sido sal, não dá para restaurar o teu sabor. A primeira coisa é você desistir da presunção de um dia ter sido batizado como sal. Desista disso, volte atrás, esqueça tudo. Pegue a sua biblinha. O Novo Testamento está aqui dentro do livro inteiro. Mas eu estou com o meu aberto aqui, de Mateus para frente, eu todo rasgadinho, de tanto ser lambido, chupado, vivido e absorvido. Esqueça tudo, pegue tudo. Não leia dizendo, eu já li 12 vezes, 15 vezes, 700 vezes. Eu não sei nem quantas milhares de vezes eu já li a Bíblia. Nunca contei nem contarei nada, eu quero é absorver. Eu só quero absorver, eu quero virar evangelho, ao invés de decorar evangelho. Eu quero que ele se transforme em carne, em sangue, em nervo. Como diz a profecia de Ezequiel, eu quero que os ossos secos ganhem a carne de Deus, os tendões de Deus, a vida de Deus, o corpo de Deus, a ressurreição do Espírito de Cristo e me põe em pé na vida. E faça a mesma coisa com você. Osso a osso, pessoa a pessoa, tomando essa decisão pessoal. Você é professor, fez doutorado em teologia, esqueça essa bagulhada toda. Você é um grande biblicista, deixa essa idiotice para lá, vá praticar o evangelho com pureza simples. Você, quando se converteu lendo ou ouvindo uma pregação em grego? Ou foi, quem sabe, até num português mal ajambrado? Mas por que agora Deus só fala, se você entender, palavras em grego ou em hebraico, ou em aramaico, ou em alguma coisa? Por que você virou esse sal do saleiro e se tornou apenas uma coisa insípida, rapaz? Só para concluir mesmo, eu cansei de ver as pessoas se converterem comigo a vida inteira, mas eu vou dar exemplo do início da minha
prática ministerial lá na cidade de Manaus, no iniciozinho dos anos 70. Eu pregava para o cara na rua, no clube, na Ponta Negra, na noite, na praça, em qualquer lugar. Aí ele ficava entusiasmado, eu o levava para minha casa, o acolhia, tratava dele, ia ajudando. Ele se convertia, ficava cheio do Espírito de Deus, começava a ler o Evangelho, ia ficando completamente encantado. Aí, depois de um ano, ele chegava para mim e dizia: Caio, eu encontrei uns pastores que ficaram tão impressionados com a minha conversão que estão dizendo para eu ir para o seminário, e me deu a maior vontade de ir ao seminário. O que você acha? Eu dizia: olha, depende, o seminário pode ser bom para quem não deixa o seminário se tornar o seminário, o sementário da alma dele, porque a palavra seminário vem de sêmen, e vem de semeadura, sêmen, semear, sementeira, tudo tem a mesma raiz de sêmen. Se o sêmen for de Cristo, você vai sobreviver ao seminário. Mas se você cair na do seminário, você vai virar um sementério, meu filho. E o sêmen da graça de Deus vai morrer em você. Porque eu já tinha visto acontecer com vários outros. Aí o cara ia. Às vezes eu me tornava até o tutor dele no seminário, porque a igreja presbiteriana demanda isso. E eu fui tutor de dezenas de pessoas. Infelizmente, a maioria delas não sobrevivia ao seminário e se tornava discípulo do sementério. E voltavam de lá sem gosto, sem sabor. E eu dizia: meu Deus, quando o cara estava aqui, sabendo só o que ele tinha aprendido, lendo o Evangelho de carreirinha, ele estava cheio de gosto, sabedoria, doçura, poder, vida, graça, humildade, beleza de Cristo. Ele vai para lá, volta agora com colarinho clerical, todo cheio de si, muda um palavreado, falando esse evangeliquez horroroso, cafona, feio, alienante. Aprendeu a pesquisar no hebraico, no grego, e esqueceu a singeleza da palavra de Deus, simples no coração, não consegue mais aprender com os humildes, só com os eruditos, não consegue mais aprender com os que praticam, só com os que fazem exegese textual, não conseguem mais aprender com a prática interpretativa na hermenêutica da vida daqueles que, por amor a Jesus, entendem certo a vida, mas que, ao contrário, agora discutem quais são as escolas hermenêuticas interpretativas da palavra e do ensino do Evangelho e viram essas coisas insípidas, empedradas, sem gosto, que nem a mulher deles aguenta ouvi-los, nem os filhos, nem ninguém, não tem sabor. Nem eles se suportam. Eu já falei demais, já fui para 1h45, dificilmente hoje em dia tem alguém que tenha tempo para ouvir tanto tempo. Mas eu espero, na graça de Deus e no poder do Espírito Santo, que você tenha, e que aqueles para os quais você envia essa palavra também o tenham. Jesus, os dias são maus. Todo mundo gostaria que o Evangelho fosse instantâneo, mas ele é processo, como a vida é processual, como tudo que está vivo cresce em processo, cresce em maturidade, em maturação, na experiência, no ganho e na internalização de consciência. Permite que mais uma vez eu não tenha jogado palavras ao vento, mas que elas estejam caindo no coração de muita gente que vai fazer o melhor uso dessa semente da eternidade que tu me dás o privilégio de plantar no coração humano todos os dias da minha vida.
eu sei que tu farás isto no coração de todo aquele que for humilde de espírito, que for sensível para chorar diante da verdade revelada, que tiver a mansidão para dar razão a Deus, que tiver a vontade de crescer numa justiça que excede a dos escribas e fariseus, que tenha desejo de viver a prática da misericórdia como realidade de vida e não como ideologia política, e que queira ser construtor de pontes, aproximador de pessoas, e que desenvolvam a perseverança e a resiliência de Jesus para aprenderem a negarem-se a si mesmos, tomarem a sua cruz e seguirem-te, Senhor. E ajuda-me a prosseguir todos os dias da minha vida, enquanto tu me deres tempo aqui na terra. Em nome de Jesus.